Boa noite, irmãos. Hoje o pastor Marcelo está na igreja de Itaboa, na igreja presbiteriana de Itaboa, comemorando, esse é um mês de aniversário, mais um ano da igreja lá, e ele foi convidado a participar. Então, hoje, novamente sou eu que estou aqui na pregação. Então, peço que os irmãos abram suas Bíblias em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Espero dessa vez tossir menos e tomar menos água do que da outra vez. Romanos 12, versículos 1 e 2. O texto então nos diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos. Pai, fica, ó Deus, agora com o momento da exposição da Tua Palavra. Tua Palavra foi lida, será exposta, ó Deus. Que possamos, ó Pai, aprender mais sobre Ti. Que possamos conhecer mais de Ti e aprender mais a Tua Palavra. Que saiamos aqui, ó Pai, transformados pela Tua Palavra. É em nome e por amor de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Então, irmãos, o que nós temos aqui é que a epístola de Romanos foi escrita por Paulo. Todos sabemos que Paulo escreveu para os romanos, ele escreveu essa epístola. Então, o que essa epístola fala? Qual é o principal ponto dessa epístola? Romanos, ela apresenta Cristo como o Redentor da humanidade. E é somente a fé nele que reconcilia o homem pecador, a humanidade pecaminosa, com o Deus Todo-Poderoso. Então o homem é justificado mediante a fé, e principalmente mediante a obra de Cristo. E o principal propósito de Paulo ao escrever essa carta era ensinar as grandes verdades do Evangelho. O povo de Roma, os romanos, eles estavam com a sua igreja já há um tempo, pelo teor da carta e por algumas salas de Paulo na carta, entende-se que a fé dos cristãos romanos ela era bem conhecida. Então era sinal de que a fé cristã ela já estava há um determinado tempo, há um tempo considerável ali na cidade. E é por isso que Paulo, então, ele vem falar sobre essas grandes verdades do Evangelho, sobre a graça. Só que os cristãos nunca haviam ouvido, nunca tinham recebido a instrução direta de um dos apóstolos. Paulo planejava ir para Roma e, a partir de Roma, ir para a Espanha. Então ele deixa isso muito claro, muitas vezes em Atos, nós vemos isso. Então a ideia principal de Paulo aqui é escrever sobre essas grandes verdades do Evangelho e principalmente sobre a justiça proveniente de Deus, que é a verdade gloriosa, que Deus justifica os pecadores, culpados e condenados somente pela graça por meio de Cristo. Então ele expõe muito isso. Os primeiros 11 capítulos, do 1 ao 11, eles apresentam as verdades teológicas da doutrina. É um grande tratado sobre a doutrina cristã. E a partir do capítulo 12, Paulo então ele começa a aplicar essa doutrina à vida prática. Mais próximo do texto que nós lemos, nos capítulos de 9 a 11, Paulo passa então a trazer um relato sobre a história de Israel. Principalmente no capítulo 11, ele vem falar do plano de Deus para Israel. E em muitos momentos,
né, dos capítulos 9 até o 11, Paulo vem falar sobre a união dos gentios e dos judeus por meio da obra de Cristo. E por causa do pecado de Adão e na obra de Cristo, pela graça de Cristo. Esse tema permeia todo o livro e principalmente esses últimos capítulos. E Paulo então ele vem mostrar que a obra da justiça salvadora de Cristo na história é a chave para os propósitos finais de Deus, tanto para judeus quanto para os gentios. E essa obra, esse propósito final de Deus, ele deve ser expresso na vida de todos, em particular em comunidade e em toda a sociedade. Então Paulo aqui, né, trazendo mais para o capítulo que nós lemos, a partir do 12 até o final da carta, ele traz o trabalho prático na vida do cristão, na igreja e em sociedade. São instruções práticas. Principalmente no capítulo 12, nesse começo, ele vem falar sobre uma consagração total para Deus. É a prática da piedade e é a aplicação dessa piedade. E algumas verdades fundamentais que Paulo trata nessa epístola, nessa carta, é sobre a santificação, que conduz à glorificação, como nós vemos em Romanos 8, 28 e 29, um texto muito conhecido, mas que muitos acabam esquecendo, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, mas para nós sermos moldados à imagem de Deus, para nós sermos moldados à imagem de Cristo. E então nós, né, que fomos chamados, nós somos, então, né, aqueles que, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8, 29 e 30. Então, a santificação que conduz à glorificação, ela ocorre mediante a ação do Espírito Santo. Não vem de nós, não vem de obra nenhuma nossa, não vem pelo nosso querer, mas pela ação do Espírito Santo na nossa vida, a dependência do Espírito Santo. Então, os cristãos devem sempre aprender a aplicar o Evangelho à vida prática. E, com base nisso, eu quero trazer a ideia de uma vida agradável a Deus. Quando no mês passado eu preguei, eu trouxe sobre o sacerdócio de Cristo e sobre como nós cristãos devemos deixar o velho homem, como Pedro disse, um pouquinho antes até do texto que o presbítero Jatir leu hoje, que o homem tem que se despojar, ou seja, tem que tirar o velho homem e se revestir do novo homem, ou seja, nós devemos buscar conhecer mais as verdades de Deus, conhecer mais as coisas de Deus, e a partir disso, nós devemos expressar isso em toda a nossa vida. Hoje nós teremos um pouco mais essa aplicação, e um pouco mais de uma parte prática dessa aplicação por meio do texto de Paulo aos Romanos. Então aqui no versículo 1, Paulo nos mostra a gratidão que leva à ação. Ele primeiro fala sobre um corpo transformado e depois vem falar sobre uma mente transformada. E por que a gratidão que leva à ação? Ele começa dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, Paulo entende aqui que nós devemos responder à bondade de Deus com uma devoção total a Cristo. Nós devemos responder à obra de Deus em nós como a devoção. Essas misericórdias de Deus é entender que tudo que ele falou, do capítulo 1 até o capítulo 11, esse robusto tratado teológico,
é uma doutrina que deve nos levar a ter uma vida motivada pela gratidão a Deus. O cristão, ele não deve levar uma vida de qualquer jeito, mas a nossa vida, depois de transformados pelo Evangelho, ela tem um propósito, que é glorificar a Deus. Ou seja, a partir do momento que nós entendemos que nós somos salvos por Deus, nós entendemos também que nós devemos ser gratos a Ele, que nós devemos ter uma vida diferente. Então, o conhecimento da doutrina, o conhecimento do que Deus fez por nós, as misericórdias de Deus por nós, nos leva a ter uma vida motivada pela gratidão a Deus. John Stott, um pregador, um teólogo muito conhecido, ele diz que não há motivação maior para uma vida de santidade que contemplar as misericórdias de Deus. Ou seja, nós não temos uma motivação maior para buscar a santidade, buscarmos obedecer a Deus, do que uma vida, do que contemplar, do que ver, analisar as misericórdias de Deus sobre nós. E a partir disso, Paulo ele vem mostrando, até o capítulo 11, sobre o sacrifício de Cristo por nós. Ele prova essa misericórdia de Deus por nós, mostrando o sacrifício de Cristo, mostrando a importância do sacrifício de Cristo, porque Cristo teve que morrer, se sacrificar por nós. E a partir daí, ele vem falar sobre o sacrifício que nós devemos oferecer a Deus. Não que por meio desse sacrifício nós sejamos salvos, nós alcancemos a salvação, mas é uma resposta porque nós somos salvos. Então o sacrifício que nós oferecemos a Deus vem mostrar que nós somos salvos, é o frutificar da nossa salvação. Então é a prova da nossa gratidão a Ele. Por isso Paulo vem começar a tratar da ética cristã, da maneira de viver do cristão. Então a doutrina, Paulo demonstra aqui que a doutrina ela é ensinada para que ela seja transmitida para a prática. Não adianta nada você conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, se você não a aplica diariamente na sua vida. Muitas vezes nós cansamos de ver pessoas que conhecem a Bíblia. Meu pai já foi parado por moradores de rua que citavam a Bíblia um versículo atrás do outro. Porém, infelizmente, ele estava perdido ainda na escravidão de algum vício. Então, apenas conhecer a doutrina não serve. Nós precisamos aplicar a doutrina à nossa vida prática. Nós devemos ler a Bíblia e colocar ela em prática diariamente. E, a partir disso, por que nós devemos apresentar, nós devemos transmitir isso para a prática? Na sequência das misericórdias de Deus, Paulo nos diz que apresenteis o vosso corpo. Então nós devemos apresentar, nós devemos levar diante de Deus o nosso corpo como uma entrega definitiva. O nosso corpo, ele deve mostrar, ele deve ser usado para cultuar a Deus. Antes, quando nós estávamos no pecado, o nosso corpo, os nossos membros, eram utilizados para a prática do pecado. Agora, como convertidos, como salvos, o nosso corpo deve ser usado para Deus, deve ser usado como um sacrifício vivo para Deus. Então a ideia de Paulo com apresenteis é que nós devemos apresentar o nosso corpo, uma entrega definitiva ao Senhor. Todo o nosso corpo deve ser levado a viver em santidade, a demonstrar, como o presbítero Jatir falou e leu na devocional, as nossas ações, a vontade de Deus pela prática do bem, pela prática da palavra de Deus. Nós devemos demonstrar que nós somos salvos por meio disso. E por que nós devemos ser um sacrifício vivo? A ideia de Paulo aqui é um contraste com os sacrifícios antigos, expostos
né, no Antigo Testamento, onde primeiro havia a morte, para então a vida, né, era tirada antes deles serem apresentados ao altar. Agora a vida de Cristo já foi dada por nós, e então a nossa vida deve apresentar a isso. A nossa vida deve ser um sacrifício a Deus, a nossa vida deve demonstrar a Deus em todas as coisas. E por que o sacrifício ele é vivo e ele é santo? Primeiramente porque Deus é santo. Mas o sacrifício é santo porque o que é ser santo? Ser santo é algo consagrado, separado e reservado para o serviço de Deus. Ou seja, ser santo é algo separado do mundo, das coisas do mundo. Então, nosso corpo, a nossa vida, ela é separada do mundo. Deus comprou por meio do sangue de Cristo Jesus a nossa vida. Então, nós somos separados do mundo, nós somos separados do pecado para viver uma vida agradável a Deus. E mesmo assim, Cristo nos fala, fala na oração sacerdotal: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Nós não somos tirados desse mundo. Como já falado hoje, não devemos ser como os dois extremos. Aqueles que se afastam totalmente do mundo para viver uma vida santa, ou aqueles que tentam transformar o mundo se tornando como o mundo. Nós vemos que Paulo não vem dizer isso, mas nós devemos transformar esse mundo por meio do nosso viver. A reforma protestante trouxe muito isso. O cristão ele deve ser um agente transformador da sociedade, por meio do seu viver, por meio do seu trabalho, por meio do seu dia a dia. Então esse é um nosso sacrifício vivo, nosso sacrifício santo e que é agradável a Deus. Um sacrifício, o nosso viver que busca obedecer à palavra de Deus, que não se deixa levar pelas coisas deste mundo. O nosso culto racional, mais para frente, então, Paulo vem dizer que esse é o vosso culto racional. O nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é o nosso culto racional. Paulo aqui ele não está dizendo que o nosso culto racional e espiritual é prestado somente quando nós estamos aqui, somente quando nós estamos em comunidade, na igreja ou no templo. Mas o culto racional e espiritual ele também é prestado nos nossos lares, nos nossos trabalhos, nos nossos afazeres diários. Paulo não entende o culto como algo limitado e restrito, mas algo amplo e que abrange a vida todas as áreas da nossa vida. Então nós devemos encarar todos os momentos do nosso dia como uma oportunidade de culto a Deus. Nós devemos parar e pensar: eu estou cultuando a Deus com isso que eu estou fazendo? O meu modo de viver nesse instante está cultuando a Deus? Então a nossa adoração ela deve ser expressa em atos concretos de serviço manifestados pelo nosso corpo. Ou seja, a nossa adoração deve ser tão grande, o nosso buscar por cultuar a Deus deve ser tão grande, que Ele transborda em nós e se manifesta nos nossos atos, no nosso jeito de falar, no nosso estilo de vida, na nossa maneira como nós nos comportamos. William Greathouse, citando Crisóstomo, ele diz: como pode o corpo tornar-se um sacrifício? Deixe que o olho não veja nada mal, e ele se tornará um sacrifício. Permita que a língua não diga nada vergonhoso, e ela se tornará uma oferta. Deixe que a mão não faça nada ilegal, e ela se tornará uma oferta em holocausto. Não, isso não será suficiente, mas precisamos ter a prática ativa do bem. A mão precisa dar esmola, a boca precisa abençoar em lugar de amaldiçoar. O ouvido precisa dar atenção sem cessar aos ensinamentos divinos, pois um sacrifício não tem nada impuro. Um sacrifício é a premissa de outras coisas. Portanto,
que nós possamos produzir frutos para Deus com as nossas mãos, com os nossos pés, com a nossa boca e com todos os nossos outros membros. Então a ideia aqui é que todos os nossos membros devem ser utilizados para cultuar a Deus, para agradar a Deus. Um culto racional é um culto razoável, lógico e sensato. Você sabe o que você está fazendo. É uma ação, é algo ativo, é uma prática ativa. E o culto racional, ele é um culto oferecido de mente e coração. É um culto coerente e adequado à misericórdia de Deus, adequado ao que Cristo fez por nós, ao que Deus nos deu por meio de Cristo. Então nós devemos sempre ter isso em mente, para que o nosso viver, a nossa gratidão nos leve à ação, nos leve a viver uma vida que agrada a Deus. Então no versículo 2, Paulo ele vem dizer que sobre a transformação para a vontade de Deus. Nós somos transformados para vivermos segundo a vontade de Deus. E no versículo 2 nós vemos dois pontos-chave. Nós vemos um contraste entre dois termos que Paulo coloca. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então Paulo coloca em contraste o conformar com este século e o transformar pela renovação da nossa mente. Então, se no primeiro versículo Paulo vem falar do nosso corpo, no segundo ele vem falar da nossa mente, ele vem falar do nosso interior. E esse contraste que ele faz sobre a conformação e a transformação nos traz que a conformação, ela é uma forma que muda todo dia. Se conformar com este século é se conformar com algo que muda todos os dias. O que hoje é certo, amanhã é errado. O que hoje é errado, amanhã é o certo. O que hoje não se faz, amanhã se faz. É este o mundo onde nós vivemos. É esse o mundo onde o pecado impera. Só que o cristão, ele não deve ser levado pela conformidade. Ele deve ser transformado com uma forma imutável, que é Cristo Jesus. O nosso exemplo de vida deve ser Cristo Jesus. Ele é imutável e Ele é o nosso exemplo. Então, a partir disso, nós entendemos que a palavra transformação, ela é equivalente à palavra metamorfose. E o que significa metamorfose? É uma transformação, uma mudança que ocorre de dentro para fora. Primeiro nós somos transformados por dentro. Primeiro o nosso interior é mudado. Primeiro Deus age por meio do Espírito Santo no nosso interior. E então isso é levado para o exterior. É levado para as nossas ações. É levado para as nossas falas, é levado para o nosso modo de viver, nosso modo de agir. Então nós devemos ser transformados na nossa natureza íntima. A transformação começa no nosso íntimo. A mudança começa nos nossos pensamentos, no nosso coração, na nossa mente. E então passa a ser exteriorizado. E então, com base nisso, a nossa mente deve ser transformada pelo conhecimento do Evangelho, pelo poder do Espírito e pela vida eterna. É isso que deve guiar a nossa vida. O conhecimento do Evangelho, a ação do Espírito e a certeza da vida eterna. Kevin DeYoung, no seu livro Brecha em Nossa Santidade, ele nos diz que porque o cristão vai almejar a vida eterna,
a santidade eterna se ele não busca viver como um santo aqui na terra. Ansiar pela santidade eterna, por sermos santos eternamente, nos leva a buscar uma vida de santidade aqui na terra, já. Então, essa ideia do cristão ser transformado de dentro para fora, pela renovação da sua mente, que Paulo traz, é que nós devemos deixar a ação do Espírito Santo transformar a nossa vida, harmonizando a nossa vida com a vontade de Deus, harmonizando todas as áreas da nossa vida, todos os nossos atos, nossos pensamentos, nossos sentimentos, de acordo com a vontade de Deus. A vontade de Deus revelada na Bíblia, expressa na Bíblia. Paulo, mais para frente, ele vem falar que a vontade de Deus é a nossa santificação. Então nós devemos buscar esse processo de santificação, que é gerado em nós por meio do Espírito Santo. É Deus quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. Então nós devemos também buscar isso. E é somente por essa renovação santificadora do Espírito que o cristão ele pode discernir a conduta que é a vontade de Deus para cada situação. Ou seja, é pela renovação da nossa mente que nós experimentamos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que seria esse experimentar? É o mesmo que discernir, ou seja, perceber claramente, diferenciar. Ou seja, o cristão que busca aprender, que busca ser transformado pelo Espírito Santo, ele é capaz de diferenciar, de discernir, de perceber claramente o que é a vontade de Deus e o que não é a vontade de Deus. E aqui eu não estou falando sobre se é a vontade de Deus, qual faculdade eu irei fazer ou qual eu deixarei de fazer. Mas a vontade de Deus expressa na Bíblia, que é que nós devemos, como cristãos, frutificar. Nós devemos, como cristãos, buscar sermos cheios do Espírito, buscar crescer em santidade, buscar uma vida de obediência a Deus, entendendo que as leis dadas no Antigo Testamento não foram abolidas, mas são para nós cumprirmos, nós seguirmos. O próprio Cristo diz que ele não veio para revogar a lei e os profetas, antes ele veio para cumprir a lei. Então o cristão ele não pode ser levado a viver de acordo com as mudanças do mundo, mas ele segue um modelo absoluto, que é o próprio Jesus. Nós não nos conformamos com esse mundo, nós não nos conformamos com a vida mundana, mas nós temos um exemplo que nós seguimos, que é imutável. Lembra da ideia da transformação, uma forma imutável? O nosso exemplo absoluto é Cristo, é a maneira como Cristo viveu. Warren Wiersbe, acho que eu falei certo o nome dele, ele diz: se o mundo controla nossa maneira de pensar, somos conformados. Mas, se Deus controla nossa maneira de pensar, somos transformados. Porque nós somos transformados da nossa natureza pecaminosa para uma vida que agrada a Deus. Uma vida que vive para a honra e para a glória de Deus. A transformação interior é a única defesa efetiva que nós cristãos temos contra a conformidade exterior. A transformação interior é a única defesa efetiva que nós temos contra a conformação exterior com o tempo presente. E quando nós somos transformados no nosso interior, nós temos essa metamorfose, essa mudança que ocorre de dentro para fora, gerada pelo Espírito Santo. Então nós entendemos que
uma vida agradável a Deus, ela é uma vida que a gratidão leva à ação e que a transformação ela nos leva para a vontade de Deus. Ou seja, o nosso corpo e a nossa mente nos leva para sermos transformados segundo a vontade de Deus, para seguirmos a vontade de Deus, a santificação, a santidade. Então, quando nós entendemos, e já concluindo, quando o nosso corpo ele é consagrado e a nossa mente é transformada, o nosso culto se torna racional. E então nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós cristãos devemos deixar o nosso corpo consagrado, ou seja, oferecer ele como um sacrifício vivo, todos os membros cultuando a Deus. E a nossa mente transformada, o nosso viver transformado pela ação do Espírito Santo. Então nós experimentaremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por que ela é boa? Por que ela é perfeita? Por que ela é agradável? Porque é a vontade de Deus. E além de ser a vontade de Deus, é aquilo que Deus criou o ser humano. É a finalidade para a qual Deus criou o ser humano. Uma vida que agrada a Ele, glorificar a Ele com a nossa vida. O conhecimento da doutrina deve ser colocado em prática. O conhecimento da doutrina ele deve ser colocado em prática, porque assim nós podemos oferecer a nossa mente e o nosso corpo de maneira agradável e santa a Deus, como prova da nossa gratidão a Ele, a nossa vida em santidade. O conhecimento da doutrina ele deve ser colocado em prática. Porque esse é o nosso movimento de gratidão a Deus pelo que Ele fez por nós. É a prova da nossa gratidão. E a transformação que é gerada pelo Espírito Santo em nosso interior deve fluir para o nosso exterior. A nossa transformação, o nosso modo de viver transformado pelo Espírito Santo não deve ficar apenas no interior, mas deve transbordar para o nosso exterior. É impossível que essa ação do Espírito Santo, essa transformação, ela não renda frutos exteriores, não renda frutos visíveis. E é impossível que ela não transforme todas as áreas da nossa vida. Então o cristão é chamado até a sua vida em todas as áreas transformadas pelo agir do Espírito Santo. E se nós formos olhar o Catecismo Maior, em sua pergunta 91, os catecismos, maior de Westminster e a Confissão de Fé de Westminster, o breve catecismo, nós entendemos que são algumas das bases doutrinárias da Igreja Presbiteriana. Nós entendemos que tudo que está ali é um resumo da doutrina que a Igreja segue, baseado única e exclusivamente na Bíblia. Então a pergunta 91 diz: qual é o dever que Deus requer do homem? Qual o dever que Deus requer do homem? O dever que Deus requer do homem é obediência à sua vontade revelada. Nós devemos ser obedientes à vontade revelada de Deus, devemos ser obedientes à Bíblia. O Catecismo de Heidelberg, que é um outro documento histórico que nós podemos também usar para aprender, na sua pergunta 124, nos diz que nós devemos renunciar à nossa própria vontade e obedecer sem protestos à vontade de Deus. E voltando ao Catecismo Maior, na sua pergunta 97, ele nos diz que nós devemos cuidar para nos conformar à palavra de Deus, como sinal de nossa obediência. Então, uma vida agradável a Deus é uma vida obediente a Deus, é uma vida obediente à palavra de Deus. Tanto que esses 3 textos, se você tem uma Bíblia de Genebra em casa, você vai pegar o versículo 1 e 2, você verá nas anotações
que essas 3 perguntas, elas são citadas como fontes de engrandecimento no nosso estudo. Então, o sinal da nossa obediência a Deus é uma vida que cuida para se conformar à palavra de Deus, não se conformar com este mundo, com este século. E é por isso que a nossa vida deve mostrar que somos gratos a Deus pelos seus benefícios, pelas misericórdias de Deus. Nós devemos ser gratos a Ele e viver uma vida de gratidão a Ele, uma vida que agrada a Ele. Nós devemos ter uma rotina de vida diária com Deus. Quando foi a última vez que você parou em algum momento do seu dia e leu a palavra de Deus? Quando foi a última vez que você buscou a palavra de Deus? Exceto em momentos de aflição, porque muitas vezes nós buscamos a Deus somente nos momentos de aflição, quando tudo está indo mal. Nós pegamos a Bíblia e vamos ler. A nossa missão como cristãos é ter uma vida de oração, de leitura da Bíblia diária, de busca pela santidade diária. Ler a Bíblia não deve ser algo extraordinário nas nossas vidas. Deve ser algo que nós fazemos todos os dias. Eu já cheguei a ouvir, quando eu era adolescente, que nós devemos esperar um momento bom para nós lermos a Bíblia, para nós sermos levados a ler a Bíblia, porque então é o Espírito que está nos levando a ler a Bíblia. Não, meus irmãos. Nós devemos ler a Bíblia porque é isso que Deus requer de nós todos os dias. É para o nosso crescimento. O próprio Kevin DeYoung, no seu livro Brecha em Nossa Santidade, ele nos traz 4 maneiras de crescimento na santidade que Deus proporcionou para a sua igreja. A oração diária, a leitura da palavra diária, a comunhão com os irmãos, o estar na igreja para adorar a Deus em comunhão com os nossos irmãos e o sacramento, a ceia. Então nós devemos buscar ler a Bíblia diariamente, orar diariamente, refletir diariamente sobre as nossas ações, se nós estamos cultuando a Deus naquele determinado momento. Nós estamos cultuando a Deus nesse momento? Da maneira como nós estamos ouvindo a palavra dEle, a exposição da palavra dEle? Quantas vezes nós oramos por dia? Existem cristãos que não oram nem pelo pão. Pelo menos lá em casa é uma prática orar antes do almoço. Existem cristãos que não ligam nem para isso. Talvez não façam nenhuma oração no dia. Nós devemos buscar a Deus, buscar crescer em santidade. O pastor, no estudo de quarta-feira, falando sobre a apostasia, ele nos trouxe alguns pontos que nós devemos nos atentar. Entre eles, a doutrina, a adoração e o estilo de vida que nós levamos. E ele disse que todo cristão precisa examinar diariamente o próprio coração para viver em santidade. Uma vida agradável a Deus é uma vida que examina diariamente o seu próprio coração para viver em santidade. Nós vivemos em um país com mais de 100 milhões de cristãos nominais. Nominais por quê? Porque dizem ser cristãos. Mas quando nós olhamos para o reflexo do nosso país, quando nós olhamos para como o nosso país é conhecido lá fora, nós vemos carnaval, nós vemos futebol, nós vemos samba e todas essas outras coisas. Se um país com mais de 100 milhões de cristãos é conhecido assim lá fora, existe alguma coisa muito errada nesse país.
nós não podemos transformar esse país. São mais de 100 milhões de pessoas, 100 milhões de cristãos, mas nós podemos transformar a nossa vida. E sermos usados por Deus para transformar a vida daqueles que convivem conosco. É isso que nós devemos buscar. Nós devemos viver uma vida que glorifica a Deus, transformada pelo Espírito, para podermos sermos os instrumentos de Deus para abençoar aqueles que vivem conosco. Nós não podemos nos deixar moldar pelas tentações que o mundo oferece. Essa foi outra frase do pastor durante o estudo. E então nós não podemos deixar que esse mundo molde o nosso viver por meio das tentações que ele oferece. Mas nós devemos buscar discernir, entender, separar se o nosso caminho ele está de acordo com o que Deus requer de nós. Ou seja, nós devemos analisar se nós estamos oferecendo um culto racional a Ele. E devemos ter a Cristo como nosso exemplo máximo. Cristo é o ápice do exemplo que nós temos. É o ápice da vontade revelada de Deus. E na semana passada, nós tivemos, com as meninas da sala das pré-adolescentes, o último estudo sobre o Sola, que era glória somente a Deus. E essa aula ela foi baseada em um texto de John Piper sobre a glória a Deus. E ele vem usando como texto Isaías 6, que no versículo que diz assim: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E ele vem mostrar como Isaías ele muda o santo, santo, santo para a glória de Deus. Então Piper defende que glorificar a glória de Deus é a expressão da sua santidade em todas as áreas. Então uma vida agradável a Deus, uma vida que glorifica a Deus, é uma vida que busca expressar essa santidade em todas as áreas. Demonstrar que nós somos separados desse mundo, que nós somos agentes transformadores desse mundo para a glória de Deus, que nós vivemos neste mundo de maneira que agrada a Deus. Martinho Lutero dizia que um dia sem ler a Bíblia é um dia perdido. Então que nós, irmãos, possamos buscar ter o nosso corpo, a nossa mente transformados para viver uma vida que agrada a Deus. Buscar nas nossas ações, nos nossos pensamentos, na nossa maneira de viver, de se portar, no nosso modo de falar. Nós devemos sempre nos lembrar: eu estou oferecendo um culto racional a Deus? Eu estou oferecendo meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Eu estou tendo a minha mente transformada para a vontade de Deus? Essa é a lição que nós podemos tirar, que nós devemos viver uma vida diferente da do mundo. Nós não podemos nos conformar com este século, mas nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Eu convido agora a equipe de louvor para tocar a última música, e após isso nós faremos a oração, encerraremos o nosso culto e então teremos os avisos. Os irmãos que puderem e quiserem se colocar de pé para que possamos entoar essa última música juntos.
Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que